nationem sapientiae letificatus. Sermões por Santo Antônio. A tradução é do Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, e você está no canal Le Conde. Caros ouvintes, caso possam, devam e queiram, por favor, orem por mim. Roguem por mim a Deus Nosso Senhor. Eu desejo que Ele vos abençoe, vos guie e vos guarde, meus caros. A todos uma boa escuta. Festa de Santo Estevão, protomártir. Naquele tempo, Jesus dizia à multidão dos judeus: eis que eu vos envio profetas, etc. Neste trecho do Evangelho devem ser considerados dois fatos: a perseguição dos justos e Cristo, que se compara à galinha. Primeiro, a perseguição dos justos. Eis que eu vos envio profetas. Nesta primeira parte, observa-se em sentido moral de que maneira os mundanos e os carnais destroem a si mesmos ou repelem de si as múltiplas inspirações da graça divina. Dizia, portanto, a multidão dos judeus. Os judeus, que amavam os bens passageiros e só a eles se dedicavam, representam os mundanos dedicados ao corpo, que, como é dito no livro dos Juízes, não são capazes de dizer xibolet, que significa espiga ou grão, mas dizem sibolet, que quer dizer palha. Efetivamente, vão atrás da palha, e assim eles próprios se tornam palha destinada a ser queimada no fogo eterno. A estes, pois, o Senhor diz: eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Nessas três categorias de enviados é simbolizada a tríplice inspiração da graça divina. Os profetas representam o temor do juízo e o horror do inferno, que o Senhor envia à alma pecadora a fim de que lhe pré-anunciem o juiz tremendo e a geena vingadora. Diz Naum: diante de sua indignação, quem poderá subsistir? E quem resistirá contra a ira do seu furor? A sua indignação derramou-se como um fogo e fez que se derretessem as pedras. E Joel: diante dele virá um fogo devorador e atrás dele uma chama abrasadora. Desses profetas, diz o Senhor por boca de Jeremias: levantando-me de noite, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Enviei-vos para vos dizer: não cometais esta abominação que eu detesto. E não ouviram nem inclinaram o seu ouvido para se converter de suas maldades. Diz-se que o Senhor levanta-se de noite para enviar os profetas, enquanto a alma que vive na noite do pecado, Ele, na sua misericórdia, incute o salutar temor do juízo e o terror do inferno. Mas a alma infeliz não acolhe a inspiração, nem submete o ouvido da obediência para afastar-se do mal e voltar-se para a penitência. Igualmente, os sábios representam aquelas divinas inspirações que põem ordem nos pensamentos, fazem refletir antes de falar, abrilhantam as obras, regulam a vida e tudo dispõem retamente. Quem anda com esses sábios, ele próprio torna-se sábio. Dele diz o eclesiástico: não desprezes o que contarem os sábios, mas tem familiaridade com seus provérbios. Aprende deles o saber e o discernimento. Sua escola é preciosa, agradável o seu ensinamento, louváveis as suas diretrizes. Reformam os costumes e destroem os vícios. Enfim, os escribas representam os afetos, os sentimentos da nossa mente, que escrevem no livro da memória a impureza da nossa concepção, a materialidade do nosso nascimento, a maldade de quem realiza o mal, a miséria do nosso peregrinar,
a brevidade do tempo e o pensamento da morte. Leia nesse escrito tão verdadeiro, estuda neste livro, em que, como diz Ezequiel, estão escritos lamentos, prantos e ais. Lamentos pela impureza da concepção e materialidade do nascimento, prantos pela maldade de quem realiza o mal e pela miséria do nosso peregrinar, ais pela brevidade do tempo e o pensamento da morte. Eis de que modo o Senhor, piedoso e cheio de misericórdia, vos envia os profetas para infundir-vos a dor, os sábios para reformar os costumes e os escribas para recordar-vos sempre a condição da nossa vida. Mas ouçamos como os judeus ingratos, isto é, os adoradores dos bens terrenos, corresponderam com muitas maldades a tão grandes benefícios. Destes, alguns os matareis e crucificareis, e açoitareis a outros nas vossas sinagogas. Unamos entre si os termos correspondentes. Matam os profetas, crucificam os sábios e flagelam os escribas. Os soberbos e os vangloriosos matam os profetas. Os gulosos, os luxuriosos, crucificam os sábios. Os avarentos e usuários flagelam os escribas. A soberba e a vanglória matam no homem o terror do juízo e o horror do inferno. Por isso hoje Estevão diz aos judeus: homens de cerviz dura, eis a soberba, incircuncisos de coração e de ouvidos, eis a vanglória, pois não querem compreender nem ouvir senão o que lhes agrada. Vós sempre resistis ao Espírito Santo como os vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram até os que prediziam a vinda do justo. Portanto, matam-nos em si mesmos, porque eles pré-anunciam a vinda do juízo. Os gulosos e os luxuriosos crucificam e atormentam os sábios. De fato, eles são corruptos nos pensamentos, lascivos nas palavras, dissolutos em sua conduta, desordenados nos costumes. Dizem por isso: enchamo-nos de vinho precioso e de perfumes, e não deixemos passar a flor da primavera. Coroemo-nos de rosas antes que murchem. Não haja prado algum em que a nossa intemperança não se manifeste. Os avarentos e os usuários flagelam os escribas nas sinagogas, isto é, na sua consciência, onde está a sede e a sinagoga de Satanás. Os infelizes não consideram a condição de sua vida, seu nascimento e sua morte. Nasceram sem bolsa e sem dinheiro, morrerão com pouca estopa e um saco. Nasceram nus, morrerão cobertos de pouco pano. E de onde então conseguiram tudo aquilo que possuem? Hein? Do roubo e da usura. Diz Abacuque: ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando amontoará ele contra si o denso lodo? Age como escaravelho que acumula uma quantidade de esterco e com muito trabalho faz dele uma bola redonda. Mas, no fim, passa um asno e põe a pata sobre o escaravelho e a sua bola, e num instante destrói o escaravelho e a bola, pela qual tanto trabalhou. Assim, o avarento ou o usuário acumula por muito tempo o esterco do dinheiro. Por muito tempo trabalha, mas quando menos espera, o diabo o estrangula. E assim a alma vai para os demônios, a carne para os vermes e o dinheiro para os parentes. Sereis perseguidos de cidade em cidade. Ai, 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 aqueles infelizes não se contentam em recusar a inspiração da graça divina, não? E de apagá-la em si mesmos. Querem expulsá-la também dos seus cônjuges, como dos filhos e das mulheres, quase perseguindo-os de cidade em cidade. Um exemplo. Se o filho de um usuário for ferido pelo medo do juízo e pela pena do inferno, e fizer o propósito de viver honestamente e de chorar sobre a miséria da sua vida, e seu pai perceber isso, este, com todas as suas forças, hostiliza nele essa graça. E o mesmo faz com a filha, com a mulher e com toda a família. Para que caia sobre vós todo o sangue inocente, isto é, a justa vingança pelo sangue derramado, do sangue do justo Abel, nome que significa luto, até o sangue de Zacarias, que se interpreta a lembrança do Senhor, filho de Baraquias, que significa a bênção do Senhor. Eis quantas maldades perpetraram aqueles homicidas,
Matam em si mesmos e em seus parentes o pranto da penitência e a lembrança da paixão do Senhor, que foi dada por Deus Pai como bênção para todo o mundo. Que matastes entre o templo e o altar, isto é, no átrio do templo. Diz o Apocalipse: o átrio que está fora do templo, deixa-o de parte, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios, isto é, aos que vivem como pagãos. O templo é figura da igreja triunfante, o altar da igreja militante. O átrio, porém, simboliza a vaidade do mundo, na qual se suprime a lembrança da paixão do Senhor. Segundo, Cristo compara-se à galinha. Jerusalém, Jerusalém. Com sentimento de piedade, Jesus chora sobre os homens, e não sobre as pedras da cidade. Que matas os profetas, que anunciam o Senhor dos profetas, e os apedrejas. Exatamente por causa dessas palavras, lê-se este trecho do Evangelho neste dia, no qual o bem-aventurado Estevão foi apedrejado pelos judeus, porque o censurava por sua dureza. Gente de dura cerviz, havia-lhes dito. Enfrentou a dureza das pedras, mas alegra-se quem é paciente nas durezas. Lucano. Ontem nasceu o Senhor, hoje é apedrejado o servo. Ontem o rei foi envolto em faixas, hoje o soldado foi despojado da veste corruptível. Ontem o Salvador foi deitado na manjedoura e hoje Estevão é levado ao céu. Estevão interpreta-se regra ou coroado, ou também que fixa o olhar. É regra para nós por seu exemplo. Dobrai os joelhos, disse, e orou por aqueles que o apedrejavam. Senhor, não lhes imputes este pecado. Foi coroado com seu próprio sangue e fixou o olhar no Filho de Deus. Vejo os céus abertos e Jesus que está à direita de Deus. Quantas vezes eu quis recolher os teus filhos, como a galinha recolhe os seus pintinhos sob as asas, e tu não quiseste. Como se dissesse, eu queria, mas tu não quiseste. E todas as vezes que os recolhi com minha vontade sempre eficaz, eu o fiz contra a tua vontade, porque sempre foste ingrata. Em outro sentido, o Senhor dirige sua censura à alma ingrata. Jerusalém, Jerusalém. Este nome interpreta-se temor perfeito, ou seja, completo, ou também temerá totalmente. Jerônimo. É chamada casa imperfeita aquela que ainda não foi terminada, ainda não foi completada. Observa que diz 2 vezes Jerusalém, porque a alma infeliz, que, como se disse acima, mata em si mesma os profetas, deve temer 2 coisas: ver acima de si o juiz irado e abaixo de si a geena aberta e ardente. E então seu temor será perfeito, completo. Agora não teme, porque neste seu dia não quer conhecer aquilo que lhe serve para a sua paz. E apedrejas os que te são enviados, isto é, rejeitas com a dureza do seu coração as inspirações da graça divina em suas manifestações. Diz Isaías, sei que tu és duro e que a tua cerviz é uma barra, nervos, uma barra de ferro, e a tua fronte é de bronze. Na barra de ferro é simbolizada a soberba obstinada. Agostinho diz, erguer a cabeça é sinal de soberba. Na fronte de bronze é indicada a irreverência. Diz Ezequiel, na verdade, todos os da casa de Israel têm uma fronte desavergonhada e um coração endurecido. Quantas vezes eu quis recolher os teus filhos e tu não quiseste. Observa que a justificação do homem se efetua de 2 modos, isto é, por própria decisão e por inspiração divina. O Criador coopera para a ação de sua criatura. Por isso, o Criador, na obra da nossa justificação, exige o nosso voluntário consenso. De fato diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis os bens da terra.
Quando se põem impedimentos a essa ação, isso é atribuído ao livre-arbítrio, porque se diz, se o meu povo me ouvisse, etc. De fato, se nós não fizermos exatamente nada nessa obra, inutilmente imploraríamos o auxílio do Criador e falsamente o chamaríamos auxiliador. Com efeito, uma coisa é fazer, outra é ajudar. O que quer dizer ajudar, se não cooperar com quem age? Compreendeu ter alguém como auxiliador e cooperador no bem? Aquele que disse, eis o meu auxiliador e o meu libertador. Senhor, não te demores. Todos os dias procuramos a sua ajuda, quando em nossas orações diárias clamamos, ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. É claro, pois, que essa obra é realizada por dois. Nela, o Criador age junto com a criatura. Por isso, nessa obra são necessários o nosso esforço e a graça divina. Em vão alguém se apoia no livre-arbítrio, se não se sustenta com o auxílio divino. A nossa justificação realiza-se por meio da nossa decisão e com a inspiração divina. Querer somente coisas justas significa já ser justo. Realmente, depende somente da nossa vontade sermos chamados, com razão, justos ou injustos. Embora em ambos os casos somos também ajudados pelas obras. Faze, pois, aquilo que te compete oferecendo a tua vontade, e Deus fará aquilo que lhe compete infundindo a sua graça. Seja claro que nem anjo, nem homem, nem diabo pode obrigar o livre-arbítrio. Nem Deus quer fazer-lhe violência. Mas Deus quer amorosamente recolher ao seu redor, ó alma, os seus filhos, isto é, os teus afetos e sentimentos que estão dispersos em vários interesses temporais e vícios, porque tu habitas na sua casa em perfeito acordo. Por isso, tu deves de boa vontade oferecer-te a ti mesmo e querer exatamente isso. Como a galinha recolhe os seus pintinhos sob as asas. Observa que a galinha adoece quando os pintinhos estão doentes. Chama-os a comer até ficar rouca. Protege-os sob as asas e resiste ao gavião com as penas eriçadas para defendê-los. Assim Cristo, sabedoria de Deus, fez-se enfermo por nós enfermos. Diz Isaías, vimo-lo. É desprezado, o último dos homens, isto é, o mais rejeitado. Um homem de dores, experimentado nos sofrimentos. Quem quer consolar um doente deve revestir-se dos sentimentos do doente. De fato, no 4º livro dos Reis, narra-se que Eliseu inclinou-se sobre a criança e o corpo do menino se aqueceu. O fato de Eliseu se inclinar simboliza a encarnação de Cristo, do qual temos recebido o calor da fé e temos recuperado a vida. Chamou-nos ao banquete da sua doutrina e nos chamou tanto que sua garganta ficou rouca. Observa que o rouco não tem uma voz melodiosa, mas emite sons baixos e duros e, portanto, não se ouvem com agrado. Assim, hoje, a doutrina de Cristo não tem a voz melodiosa da adulação, porque não bajula os pecadores e não promete vantagens temporais, mas ressoa asperamente, porque ensina a castigar a carne e a desprezar o mundo, e, portanto, não é ouvida com agrado. Disso lamenta-se Jó. Chamei o meu servo e ele não me respondeu, e todavia eu lhe suplicava por minha própria boca. A minha mulher teve horror ao meu hálito, e tive de suplicar aos filhos das minhas entranhas. Esposa de Cristo são os clérigos, engordados à custa do seu patrimônio. Mais do que todos, eles têm horror ao seu hálito, isto é, a sua pregação, que provém de sua profundeza. Pois, como diz Jó, escondido e profundo é o lugar do qual se tira a sabedoria. Do mesmo modo, para proteger-nos, abriu como asas os seus braços sobre a cruz, e eriçado de espinhos, opôs-se ao diabo, que tramava roubar-nos. A coroa de espinhos sobre a cabeça como um capacete, a cruz nos braços como um escudo, os cravos nas mãos como uma clava. Assim, armado, derrotou o nosso inimigo.
A ele, pois, louvor e glória pelos séculos eternos. Amém. Terceiro, sermão alegórico. Farás um candelabro de ouro puríssimo, trabalhado a martelo. Os seus ramos, os copos, as esferazinhas e os lírios que sairão dele. 6 ramos sairão dos seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Farás um candelabro. Lemos em Mateus: não acendem uma luz e a põem debaixo do alqueire, mas sobre um candeeiro, a fim de que alumie a todos os que estão na casa. De fato, a graça do Espírito Santo, lâmpada ardente e luminosa, foi posta sobre o candelabro, isto é, sobre o bem-aventurado Estevão, como diz Zacarias. Veja um candelabro todo de ouro, que tem uma lâmpada no alto do seu tronco principal. Essa lâmpada ou luz não foi posta sob o alqueire, isto é, não foi usada para o lucro material, mas alumiava a todos os que estavam na sala, isto é, na igreja. E de fato Lucas, na leitura de hoje, diz: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia grandes prodígios e milagres entre o povo. Esse candelabro foi de ouro puríssimo. Nele é simbolizada a sua áurea pobreza. Então, como se diz no Gênesis, o ouro da terra de Évila, nome que se interpreta parturiente e indica a igreja primitiva, era finíssimo. Mas, agora mudou-se em escória. Foi também dúctil, batido, porque foi trabalhado batendo-o. Também o bem-aventurado Estevão foi, por assim dizer, trabalhado e batido a golpes de pedra, com os braços estendidos para abraçar os inimigos. Realmente, apedrejavam Estevão enquanto orava e dizia: Senhor, não lhes imputes este seu pecado. E concordam com isso as palavras do terceiro livro dos Reis. Conduziram Nabote de Jezrael para fora da cidade e o mataram a pedradas. Nabote não quisera que a sua vinha, herança de seus pais, fosse transformada numa horta para cultivar legumes. Também o bem-aventurado Estevão foi apedrejado assim. Arrastaram-no para fora da cidade e o apedrejaram, porque se opunha aos judeus, que queriam transformar a igreja primitiva numa horta de legumes, isto é, queriam impor-lhe a observância de seus ritos e de suas tradições. 6 braços sairão de seus lados, 3 de um lado e 3 do outro. Os 6 braços simbolizam as 6 virtudes que existiam no bem-aventurado Estevão. 6 virtudes recordadas na leitura da missa de hoje. A fé. De fato, disse: elegeram Estevão, um homem cheio de fé e de Espírito Santo. E essas palavras fazem compreender que a sua fé foi viva e operante. A graça e a fortaleza. Era cheio de graça e de fortaleza. A sabedoria e a coragem na pregação. Não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito que inspirava as suas palavras. E ainda, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, opondes resistência ao Espírito Santo. A oração por aqueles que o apedrejavam. Senhor, não lhes imputes este pecado. De fé vivia, com a graça se comunicava, com a fortaleza resistia, com a sabedoria instruía, com a coragem refutava e com a oração ajudava. Nesses braços havia copos, esferazinhas e lírios. Na concavidade do copo é indicada a humildade do coração. Na rotundidade da esferazinha, o cuidado dos irmãos em necessidade. Nos lírios, a pureza do corpo. Eis, pois, o candelabro de ouro no tabernáculo do Senhor, que ilumina a mesa das oferendas, isto é, a igreja e a alma fiel. O protomártir Estevão, adornado de virtudes, banhado com o seu sangue, triunfante nos céus. Por suas orações, faça-nos chegar aos eternos gozos daquele que é bendito nos séculos dos séculos. Amém. E quarto, sermão moral. Farás um candelabro de ouro puríssimo, trabalhado a martelo.
No candelabro é representada a alma de cada fiel. Desse candelabro, o Senhor diz a Arão no livro dos Números: logo que tiveres posto as 7 lâmpadas, erigirás o candelabro na parte meridional, a fim de que as lâmpadas façam luz para o setentrião, em frente à mesa dos pães da proposição. As 7 lâmpadas simbolizam a graça do Espírito Santo, a fé no Verbo encarnado, o amor pelo próximo, o ensinamento da palavra de Deus, a luz do bom exemplo, a reta intenção do Espírito e a constância nos propósitos. Acerca da graça do Espírito Santo, diz Jó: sua lâmpada luzia sobre minha cabeça, e à sua luz eu caminhava nas trevas. A lâmpada brilha sobre a cabeça quando a graça ilumina a mente, e então, entre as trevas do presente exílio, vê claramente onde pôr o pé das obras. Sobre a fé no Verbo encarnado, lemos em Lucas: qual a mulher que, tendo 10 dracmas e perde uma delas, não acende a lâmpada e varre a casa até que a encontre? As 9 dracmas representam as 9 ordens de anjos. A 10ª representa Adão e a sua descendência, que foi perdida quando foi expulsa do paraíso terrestre. Mas a mulher, isto é, a sabedoria de Deus Pai, acende a lâmpada quando no frágil barro da nossa humanidade pôs a luz da sua divindade. E assim varreu a casa, isto é, o mundo e o inferno, até que a encontrou. As 9 dracmas representam as 9 ordens de anjos, e a 10ª representa Adão e a sua descendência. Sobre o amor ao próximo está escrito nos Provérbios: o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e o caminho da vida é a correção que conserva a disciplina. Dou-vos um mandamento novo, que vos amei uns aos outros. Este mandamento é a lâmpada. Quem ama seu irmão permanece na luz, porém quem o odeia anda em trevas. E a própria lei do amor, da qual dependem a lei e os profetas, é luz. E as correções da disciplina são caminho de vida, isto é, caminho que conduz à vida. De fato, diz o apóstolo, na verdade toda a correção no presente não parece motivo de gozo, mas de tristeza. Eis a correção. Porém, depois dará fruto de muita paz e de justiça aos que por ela forem exercitados. Eis o caminho da vida. Sobre o ensinamento da palavra de Deus, diz o Salmo: a tua palavra é lâmpada para os meus passos. E Pedro: temos a palavra mais firme dos profetas, a qual fazeis bem prestar atenção, como a lâmpada que alumia em lugar escuro, até que venha o dia e a estrela da manhã nasça em vossos corações. Sobre a luz do bom exemplo fala Lucas: estejam cingidos os vossos rins e lâmpadas acesas em vossas mãos. E Gregório: temos em mão as lâmpadas acesas, quando, com as boas obras, mostramos exemplos luminosos ao nosso próximo. Sobre a reta intenção do Espírito lemos em Mateus: a lâmpada do teu corpo é o olho. Se o teu olho for claro, todo o corpo estará na luz. O olho simboliza a intenção, o corpo, a obra. Se a intenção foi clara, quer dizer, sem pregas escuras, toda a obra está na luz, porque é iluminada pela lâmpada da reta intenção. E, enfim, sobre a constância nos propósitos, lemos nos Provérbios, onde se fala da mulher forte: a sua lâmpada não se extingue durante a noite. É como se dissesse: a noite da tentação diabólica não apaga a luz da alma constante. Essas 7 lâmpadas devem ser postas na alma, de maneira que estejam dirigidas para o setentrião contra o aquilão, isto é, contra o diabo, a fim de que a alma, iluminada por elas, esteja em condição de descobrir as astúcias de Satanás e de defender-se delas. E as lâmpadas iluminem também a mesa dos pães da proposição, na qual é simbolizada a conduta dos fiéis. Se a alma se nutre de coisas celestes, oferece-se a todos desta mesa, nas trevas da cegueira presente, aquilo que é iluminado pelas mencionadas lâmpadas.
Observe, enfim, que o Senhor ordenou que esse candelabro seja erigido na parte meridional e não na ocidental. A parte meridional representa a vida eterna. Deus, diz Abacuque, virá do meridião. Deus virá do meridião. A alma do fiel, quando se levanta para realizar uma obra boa, levanta-se da parte do meio-dia, de maneira que tudo o que faz não seja feito para a vanglória do mundo, mas para a glória celeste. Farás, pois, um candelabro dúctil, batido com um martelo. A alma é trabalhada e, por assim dizer, aplainada e alargada para o amor do Redentor pelo martelo da contrição. Com as batidas, a alma madura dilata-se, pois a paciência alegra-se com as coisas duras. Encontramos um pensamento semelhante a tudo isso no Eclesiástico. O sábio revela-se na palavra. Quando ele se fere com a palavra da própria acusação, ou seja, da confissão, orienta a si mesmo para o amor de Deus. E já que com as batidas da contrição se chega à pureza do coração, diz precisamente de ouro puríssimo. E o Apocalipse: a própria cidade é de ouro puro, semelhante a cristal límpido. A alma do justo, sede ou cidade da sabedoria, é chamada ouro puro, porque resplandece pela pureza dos pensamentos. E se por vezes, pela fragilidade da condição humana, cobre-se com alguma mancha, imediatamente a revela, como um cristal límpido na confissão, e assim progride no amor de Deus e do próximo. 6 braços sairão dos 2 lados, etc. Os 6 braços do candelabro são no justo como braços amorosos com os quais a alma abraça a Deus e o próximo. Desses braços com os quais abraça a Deus, fala-se no Deuteronômio e em Lucas. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Agostinho fala assim e explica: com todo o coração, isto é, com o intelecto, sem erro, com toda a mente, isto é, com a memória, sem esquecimentos, e com toda a alma, isto é, com a vontade, sem jamais ter nada contra. Do mesmo modo, os braços com os quais a alma abraça o próximo são estes: perdoar quem peca, corrigir quem erra, alimentar quem tem fome. E sobre esses braços estão os copos, as esferazinhas e os lírios. Perdoar quem peca, corrigir quem erra e alimentar quem tem fome. Sobre esses braços estão os copos, as esferazinhas e os lírios. Os copos representam a graça da doutrina celeste, da qual bebem os amigos e se inebriam os mais caros, os parentes. Este é o copo de prata de José, escondido no saco de Benjamim. Isto é, no coração do justo. Nas esferazinhas que rolam é simbolizado o rolar do pecado para a confissão. Diz Isaías: toma a cítara, isto é, a confissão, percorre a cidade, isto é, a tua memória ou a tua vida, para revolver tudo e nada fique escondido. Canta de maneira certa, acusando a ti mesmo, e repete o teu canto, dando a culpa a ti mesmo e chorando, para que tu sejas lembrado diante de Deus. Afinal, não canta o histrião à porta do rico para receber algum benefício? E nos lírios é simbolizada a luminosa e suave companhia das bem-aventuradas turmas angélicas. O amado apacenta-se entre os lírios e diz: o vencedor será vestido de vestes brancas. Também o anjo da ressurreição apareceu revestido de uma veste cândida. Aquele que é bendito nos séculos eternos, leve também a nós a receber esta cândida veste. Amém.